Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma semana. O tema dessa semana, ele é um tema que a gente já viu aqui antes, que é sobre cover shell e movimentação defensiva. Só que já tem bastante tempo que a gente falou, talvez o conteúdo aí se perdeu. Vamos refalar um pouquinho sobre o cover shell e movimentação defensiva, né, ou desguise, né? Então, o que seria esse cover shell, né? Então, quando a gente fala shell, a gente quer falar sobre a concha, ou seja, a gente esconde algo, né? Então, a gente está escondendo a formação defensiva que a gente vai rodar. Ou seja, a gente mostra uma coisa no pré-snap e a gente muda no pós-snap com a movimentação defensiva, né? Ocupando espaços diferentes daquilo que a gente mostrou inicialmente, né? Então, o ataque ele olha ali para a defesa, ele sabe as janelas de passe, ele sabe as zonas que estão livres, se é uma defesa que joga em zona, né? Então, quando a gente fala em cover shell, a gente fala sobre defesas em zona, né? Então, a defesa, quando lida, desculpa, o ataque, quando lida com defesas em zona, eles utilizam bastante da leitura pré-snap, né? Então, basicamente, olhar aquilo que a defesa está dando e muitas vezes já atacar aquele espaço. Com o cover shell, a gente consegue surpreender o ataque, né? Então, a gente mostra uma coisa e, na verdade, executa outra, tá? Então, qual que é o principal objetivo? Quando usar? Por que usar? Né? Então, o objetivo, como eu disse, é realmente atrapalhar e manipular a leitura pré-snap do ataque. Então, a gente mostra uma coisa e executa outra. É... Sendo assim, a gente ataca o ataque, tá? Porque a gente, com essa movimentação, acaba fechando janelas que antes estavam livres, ou conseguindo antecipar uma rota que estava atacando aquele espaço. Então a gente consegue dar matches mais agressivos por conta dessa movimentação que já estava pré-estabelecida. Então a gente consegue dessa forma se movimentar, se posicionar naquelas janelas que a gente tinha dado de informação para o ataque, né? Bom, dito isso, então, quando usar, né? Quando que eu vou usar? Então, a gente tem que ser mais inteligente. Por quê? Se a gente sempre utiliza do cover shell, vai chegar um momento que, por mais que o ataque não saiba para onde você vai, ele sabe que você vai. Então, ele não vai mais confiar na leitura pré-snap. Então, eles vão passar a utilizar formações que não usam tanto essa leitura pré-snap, e sim é uma leitura, né, no pós-snap, uma leitura de progressão, uma leitura de processamento aberto mesmo. Então, se ele sabe que você sempre utiliza do cover shell, vai chegar um momento que eles só vão desconsiderar a leitura pré-snap e vão passar para uma leitura mais progressiva. E assim também você tira o fator surpresa, que é, né, o cover shell. Então você não pode utilizar sempre, né? Mas quando utilizar? Eu, particularmente, diria para você utilizar quando? Quando o ataque está processando prioritariamente a leitura pré-snap. Então, quando que o ataque geralmente utiliza da leitura pré-snap? Com jogadas de quick game, porque é muito sobre a leitura pré-snap, é muito sobre o que a defesa está dando, né? O passe rápido. Então a gente quer atacar rápido o que a defesa está dando. Então, se a gente sabe que aquele ataque utiliza bastante de quick game, esses passes mais rápidos, utiliza, né, ataca mais essas informações do pré-snap, é uma boa ideia utilizar do cover shell. Né? Ali eu diria ali na primeira, segunda descida, eu acho que seria perfeito. Por quê? É quando o ataque quer avançar mais a bola, garantir um passe completo. Então, tende a utilizar mais do quick game, né? Esses passes mais rápidos, passes de segurança, que são realmente para avançar a bola. Então, quando o ataque está nessa situação de precisamos de um passe completo, precisamos avançar o campo, vamos utilizar de uma jogada simples e efetiva, nesse momento é interessante usar o cover shell, porque você surpreende o ataque e garante que ele não possa utilizar a leitura para snap e congelando ali, muito provavelmente o quarterback, ele vai ficar meio que ferrou, não sei onde passar, e aí ele vai ter que progredir para um segundo plano e muitas das vezes é o que a gente precisa, é realmente tirar essa primeira janela, fazer o QB ter que processar o improviso ou o restante das rotas
e aí a blitzer já chega, já pressiona, a gente consegue ter mais garantia ali na nossa cobertura, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de cover shell simples, tá? Então, como eu disse, defesas em zona. Aqui a gente estava mostrando um cover 1, né? Então a gente tem 3 defensores, considerem o triângulo como defensores. Então temos 3 defensores na frente e somente um no fundo. No pós-snap, um defensor, o do meio, aqui, ao invés dele permanecer ali na frente, ele vai dropar agressivo e aí a gente vai ter um cover 2. Então a gente mostra um cover 1 e executa um cover 2, tá? Aqui uma outra situação, mais de movimentação completa. Então a defesa inteira está trabalhando um cover shell. Ali era uma pessoa específica, era somente uma pessoa. Uma pessoa mostra e uma pessoa se movimenta. Aqui todo mundo se movimenta. Então é uma mudança de formação de fato. Então a gente estava mostrando um cover 2, permaneceu um cover 2, só que com zonas diferentes. Então, no que a gente tinha o defensor mais externo aqui, da esquerda, na frente, e o verdinho aqui, o triângulo verde, em frente ao slot, também na frente, e os outros dois no fundo. No pós-snap, eles trocam. Quem estava no fundo vai para frente, quem estava na frente vai para o fundo, mudando as zonas abertas, né, e as zonas cobertas. Então, seria um cover shell de formação. Então, realmente, todos são, né, cover shell de formação, mas o que eu digo é que todos se movimentam para fazer essa alteração defensiva, tá? Aqui eu coloquei alguns vídeos de exemplo para vocês, tá? Então, tanto da movimentação, o uso do disguise, né, que é essa manipulação de leverage, ficar se movimentando, indo para frente, indo para trás, indo para o lado, indo para o outro, isso auxilia bastante na defesa. Por quê? Pensa que o QB está processando o seu posicionamento para entender diversas coisas tanto a formação que a defesa está. Então, nesse caso, nesses exemplos que eu vou dar, a defesa estava sempre praticamente em online. E aí ela começava a se movimentar, deixando ali uma dúvida. Então, às vezes um defensor vai mais para frente, vai mais para trás, ou abre mais um leverage interno, abre mais um leverage externo. Isso meio que vai bagunçando a cabeça do QB, porque ele não sabe o timing das rotas. Porque, por exemplo, um defensor externo que está com leverage interno, ou seja, ele está para dentro do recebedor. Se o recebedor ele tem uma slant, ele vai executar de uma forma. Mas aí, um pouquinho antes do snap, ele coloca uma movimentação e ele vai para o leverage externo. Aí já muda para o recebedor, ele precisa mudar ali na hora a execução do release dele, do stand dele. Então, essas pequenas movimentações e manipulações já dificultam um pouquinho mais, tanto para os recebedores quanto para o quarterback. Porque pensa que eles já alinham, olham para a defesa e pensam em toda a estrutura da sua rota. Ele sabe qual release ele vai colocar, ele sabe qual stand ele vai colocar, ele sabe qual tipo de corte ele vai fazer. E aí você se movimenta ali no último segundo, ele vai olhar e vai falar: ferrou, esse stem não vai funcionar porque ele tá pro lado que eu queria ir. E aí já atrapalha bastante ali na execução dele. Então, essas movimentações, o cover shell, é com esse intuito, né? Atacar o ataque, dificultar o processamento no pós-snap e as execuções também, né? Atrapalhar nas execuções também, tá? Então, eu vou rodar o vídeo aqui, mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, aqui, opa, ó, viu? O defensor se movimenta. Inicialmente, a defesa está mostrando o quê? Que o 31 aqui, ele está no fundo, o 70 está na frente, o número 4 ali está no fundo, e o outro ali está no meio termo ali, né? No pós-snap, o que acontece? O 31 avança, o 70 afunda. Então tem esse cover shell, né? Eles mostraram essa alteração no pós-snap. Então, um pouquinho antes do QB chamar, eles mudam quem estava na frente, quem estava no fundo. Isso já dificulta bastante para o ataque, tá? Então, acaba que o timing das rotas são diferentes, as janelas são diferentes, e aí a gente dificulta essa recepção, ou, enfim, o progresso do ataque. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Opa.
Ó, 31 afundando, mostrando que ele estava na zona longa. Pós-snap, ele vem para frente, o 70 afunda. Então, eles mostram um tipo de cover 2, mas na real é outro tipo de cover 2. Então, o que ficaria livre à frente, né, o lado externo, então com o posicionamento inicial, o que, que a gente mostra para o ataque? Qual é a zona que ficaria livre aqui? Deixa eu pegar o apontador aqui. Qual a zona que ficaria livre aqui? Então, esta zona aqui que eu estou apontando, essa zona externa da frente, né? Se o QB ele tem uma rota que ataca aquele espaço e ele já lê isso, ele já vai sair com esse pensamento na mente de vou explorar aquela zona ali porque é o que eles estão me dando. Porém, no pós-snap, eles vão lá e a zona que estava livre agora está marcada. O defensor avançou e a zona que estava marcada ficou livre e foi onde ele conseguiu encaixar o passe, tá tudo bem, e, enfim, acontece também, tá? Mas é um fator surpresa ali. E aqui um último exemplo. Aqui eles estavam mostrando um cover 2, onde os dois internos estão no fundo. E aí, pós-snap, os dois internos que estavam no fundo agressivam para frente e os dois que estavam na frente dropam para o fundo, tá? Então, é esse fator surpresa, é essa movimentação no pós-snap que tira as janelas de passe ali, o que o QB estava lendo. E aí, nesse caso, como eu disse, Blitzer já conseguiu pressionar. As primeiras rotas que o QB tinha de leitura fecharam, porque teve essa movimentação defensiva. E aí foi um passe incompleto, o QB teve que soltar essa bola no chão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficar aí alguma dúvida, comentário ou sugestões de tema, pode me chamar. Tamo junto, tá bom? E é isso. Tamo junto. Valeu, pessoal. E até a próxima.